É como se dissessem, minha violência é aceitável, a sua violência é maligna. Essa é a narrativa que estão enfiando goela abaixo, e eu simplesmente não aceito isso. Acho que se vamos falar sobre violência, temos que falar tanto da nossa violência quanto da sua. Ambos precisamos falar sobre violência. E então, no fim das contas, vamos perceber que os países da OTAN estão muito profundamente envolvidos nesse jogo de violência. Não é como se fôssemos apenas espectadores, e os países fora da OTAN, os países do BRICS, Brasil, Rússia, Índia ou China, fossem os responsáveis pela violência. Não. Sabe, Pascal, é isso que torna tudo tão difícil. Na verdade, são os países da OTAN que mais bombardearam desde 1945. Olá a todos, aqui é o Pascal do Neutrality Studies e hoje estou conversando com o Dr. Daniele Ganser, que é um historiador suíço e pesquisador da paz. Ele também é um dos poucos suíços que conseguiram ganhar reputação internacional por sua crítica à máquina de guerra dos Ersatz e ao belicismo da OTAN. Por exemplo, com os livros Ersatz, o Império Implacável, ou Os Exércitos Secretos da OTAN, Operação Gladio e Terrorismo na Europa Ocidental. Ele costuma lotar grandes auditórios ao dar palestras públicas por toda a Suíça, Alemanha e Áustria. E tudo isso levou, sem surpresa, a uma onda de ódio online contra ele e a frequente acusação de que é um teórico da conspiração. Bem, é justamente a crítica e a análise dele que queremos discutir hoje, além de falar um pouco sobre o apoio dele à iniciativa de neutralidade da Suíça. Então, Daniele, seja bem-vindo. Muito obrigado pelo convite, Pascal. É ótimo estar aqui porque você é um palestrante, escritor e analista prolífico, e foi ostracizado da sociedade educada na Suíça. Você poderia começar contando, ou podemos começar falando, sobre como isso aconteceu. Como você passou de estar em uma universidade na Suíça, fazendo pesquisa, para esse ponto em que as pessoas estão te xingando, com nomes realmente pesados, o tempo todo? Como foi essa experiência para você? Sim, isso é verdade. Eu estava fazendo meu doutorado em História na Universidade de Basel, e meu tema de doutorado eram os exércitos secretos da OTAN, então a Operação Gladio e o terrorismo na Europa Ocidental. Isso era tranquilo. Quando publiquei meu doutorado em 2001, as pessoas disseram, ok, esse é um tema altamente sensível, mas é muito interessante. Tirei uma nota muito boa na universidade e tudo estava bem. Depois, por 2 anos, trabalhei na Avenir Suisse, que é um think tank em Zurique. Depois disso, fui para o Centro de Estudos de Segurança da ETA. Em 2006, publiquei um artigo sobre o World Trade Center 7 e os ataques terroristas de 11 de setembro. E foi aí que tudo começou. Basicamente, começou em 2006, quando eu disse, eu não acredito na história do 11 de setembro. E então, publiquei vários artigos onde disse, acho que o World Trade Center 7 foi uma demolição controlada. Não vejo outra forma desse prédio ter caído. E então a embaixada americana na Suíça interveio e disse, sabe, isso é uma teoria da conspiração. Então, resumindo, ano que vem é 2026. Sim, ano que vem fará 20 anos que sou chamado de nomes por basicamente dizer que o World Trade Center 7 foi uma demolição controlada. E também tem uma entrada muito ruim na Wikipédia. Então, realmente, se você questiona o 11 de setembro, você tem muitos problemas. Até mesmo na Suíça. Quero dizer, essa foi a grande surpresa. Quero dizer, você também é suíço. Então, são 2 suíços conversando entre si. E eu tinha essa fantasia de que aqui na Suíça podemos pesquisar absolutamente tudo e que as universidades suíças são absolutamente livres. Quero dizer, eu dava aulas na Universidade de Zurique. Eu dava aulas para estudantes de história, corrigia trabalhos e todas essas coisas. Eu gostava disso. Fiquei feliz em trabalhar com os alunos e também dava aulas na Universidade de Lucerna, também para estudantes de história, e na Universidade de Basel, também para estudantes de história. Mas então,
quando percebi que o 11 de setembro é um assunto sobre o qual não se pode falar nas universidades suíças, até hoje, na verdade, criei meu próprio instituto e agora sou completamente independente. Não faço parte de nenhum partido político ou grupo religioso ou qualquer coisa assim. Sou apenas um pesquisador independente e estou fazendo o meu trabalho. E você está fazendo o seu trabalho com muito sucesso. Quero dizer, até mesmo na Suíça, sua voz é uma daquelas que as pessoas conhecem, mesmo que achem suas opiniões estranhas. Mas o que mais me chama a atenção, e acabei de ler mais um desses artigos sobre você, é como as pessoas te criticam por usar o conceito de, desculpe, família global, acho, ou como você costuma chamar. Em alemão é Menschheitsfamilie. Menschheitsfamilie. Basicamente significa família humana. Esse é um conceito que eu uso muito. Posso explicar rapidamente? Por favor, faça isso. Como historiador, pesquisei muitas guerras. Pesquisei a Guerra do Iraque em 2003, quando os Estados Unidos atacaram o Iraque. Também nesse livro, falo sobre o 11 de setembro, sobre o Vietnã, sobre o Irã-Contras. E então percebi que basicamente o padrão é sempre o mesmo. Você exclui um grupo de seres humanos da família e diz, eles são maus, são ruins, precisamos matá-los. E essa é sempre a propaganda de guerra. Então agora na Suíça, os russos estão sendo excluídos. Eles são ruins, precisam ser combatidos. Sabe, tudo o que fazemos contra os russos parece ser, você sabe, uma boa ideia. E então eu digo, espere. Não deveríamos fazer isso. Nunca devemos excluir ninguém da família humana. Devemos sempre lembrar que agora somos 8 bilhões de pessoas em 193 países no mundo e que todos em todos os países basicamente querem viver. É isso que todos querem. Ninguém quer ser bombardeado. Por isso, tento trazer esse conceito de família humana em todas as minhas falas. Eu digo, sabe, todos aqui na sala são bem-vindos. Vocês todos fazem parte da família humana. Não importa se você é rico ou pobre, não importa se você vota ou se não vota. E se você vota, em quais partidos você vota? Não importa se você nasceu na Suíça, na Alemanha, no Afeganistão ou na Síria. Porque muitas pessoas dos países que a OTAN bombardeou também vêm às minhas palestras. Depois, há pessoas muito pobres que vêm às minhas palestras porque sentem que estão sendo constantemente desprezadas. E há pessoas muito ricas que vêm às minhas palestras porque acham que, você sabe, esses são temas importantes que eu abordo. E eu sempre digo, todas as pessoas que não estão aqui hoje também fazem parte da família humana. Então eu sempre tento adotar essa abordagem muito inclusiva. E então eu digo, dentro da família humana, não deveríamos nos matar. É uma maneira muito simples de explicar que não deveríamos nos matar. Sim, e não deveríamos excluir pessoas do grupo daqueles que julgamos merecedores de proteção, certo? Todos nós merecemos proteção. A questão é que a máquina de guerra e a máquina de propaganda conseguem fazer isso o tempo todo. E o aspecto interessante das guerras, que você também pesquisou em detalhes, é que muitas vezes isso é feito criando um cisma entre, sabe, os líderes, Saddam Hussein e o povo iraquiano. E então eles dizem, estamos nos livrando de Hussein pelo povo iraquiano. Então, na verdade, estamos indo para a guerra para proteger aqueles que bombardeamos. Por que isso funciona repetidas vezes? É essa velha história do homem mau. Não foi só o Iraque. O Iraque foi bombardeado em 2003. Acho que o exemplo mais marcante, na verdade, é a Líbia, em 2011, quando os franceses, os americanos, os britânicos e até os suecos participaram e bombardearam a Líbia. E agora todo mundo pode ver. Gaddafi está morto e o país está muito pior. Então não é essa a ideia. E sabe, Pascal, eu conversei com meus amigos sobre isso quando estava acontecendo. Quando a guerra estava acontecendo, em 2011, eu disse, não deveríamos bombardear a Líbia. Sabe, é um dos poucos países na África que realmente funciona. Sabe? Eles têm um nível de desenvolvimento muito alto. Eles têm o IDH, Índice de Desenvolvimento Humano.
the HDI, Human Development Index, you can always look at how literate. Você sempre pode observar o nível de alfabetização da população, quantos sabem ler, como são os direitos das mulheres, a mortalidade infantil e todos esses aspectos. E assim, a Líbia era realmente um campeão da África, e a Líbia estava ajudando outros países africanos. Então eu pensava, por que deveríamos destruir o campeão da África? E então meu amigo disse, não, eu li outra coisa no jornal. E o jornal e a televisão basicamente diziam, Gaddafi é mau e temos que matá-lo. Vamos lá. Isso é loucura. Isso é só propaganda, sabe, para justificar a guerra. Mas é sempre muito difícil, porque as pessoas tendem a acreditar no que ouvem da grande mídia. Isso está mudando agora, sabe? Graças a canais do YouTube como o seu, ou Tucker Carlson, ou outros grandes canais que conseguem mudar um pouco a narrativa. Mas quero enfatizar que as pessoas que assistem à televisão suíça todos os dias geralmente acham que é importante armar a Ucrânia e que a Suíça deve abrir mão de sua neutralidade e ficar do lado da Ucrânia. E todas as coisas que os jornais tradicionais como o Neue Zürcher Zeitung estão dizendo a elas. E isso sempre foi assim. Foi assim também com o Afeganistão. O caso do Afeganistão é muito complicado. A guerra contra o Afeganistão começou em 7 de outubro de 2001 e 3 semanas antes tivemos o 11 de setembro. Então ali eu disse, isso também é uma mentira. E também a guerra do Vietnã, você sabe, com o Golfo de Tonkin, também foi uma mentira. Então meu ponto é, Pascal, as guerras começam com mentiras. E as mentiras são então alimentadas à população pela mídia de massa, fabricando consentimento, como disse Noam Chomsky. O que me fascina, claro, você está absolutamente certo. O que me fascina, porém, é que as mentiras aparecem como mentiras. Sabemos que o Golfo de Tonkin foi uma mentira. Sabemos que as armas de destruição em massa foram uma mentira. Sabemos que aquela pequena... você sabe. Sabemos de todas elas. Sabemos que a Líbia foi destruída e agora tem mercados de escravos a céu aberto, como Jimmy Dore repete várias e várias vezes. Tudo isso é conhecido. E mesmo assim, isso não realmente repercute. Quero dizer, não é que não repercuta. É que não muda a atitude das pessoas que foram enganadas a acreditar nisso. Você consegue explicar isso para si mesmo? Se você permitir, gostaria de discordar, porque nos últimos anos, em 2020 e 2021, tivemos a pandemia do coronavírus crise, chame como quiser. E durante a crise do coronavírus, eu não tomei a vacina. Eu não confiava nela e disse que não iria tomar. Meus filhos não tomaram. Minha esposa, minha mãe, minha irmã, nenhum de nós tomou. Então, novamente, fomos rotulados como qual era a palavra. Havia, de novo, palavras para pessoas que diziam que não iam seguir o governo suíço e tomar a vacina. Então fomos chamados de Corona Leugner, que basicamente em inglês significa que você diz que isso não existe. Negacionista do coronavírus. Disseram que você era um negacionista. Negacionista do corona, Ok. Então, sabe, eu não fiquei impressionado. Quer dizer, já fui rotulado de teórico da conspiração, porque disse que não acredito na versão oficial do 11 de setembro. E também fui rotulado como entendedor de Putin, Putin Versteher, porque disse que não deveríamos enviar armas para a Ucrânia, deveríamos ter negociações de paz em Istambul imediatamente. E houve negociações de paz em 2022, em março, como você sabe. Então, os anos da pandemia realmente fizeram com que muitas pessoas da minha rede, se posso dizer assim, ficassem mais conscientes de que estamos sendo guiados por grandes narrativas. E eles também eram assim. Basicamente, é o grupo de pessoas que não tomou a vacina. E eu trabalho no mundo de língua alemã, ou seja, Suíça, Áustria e Alemanha. São 100 milhões de pessoas. E dessas 100 milhões de pessoas, 30%, ou seja, 30 milhões, não tomaram a vacina contra o coronavírus. Sabe, esses são números aproximados, porque nunca se sabe quem está dizendo a verdade.
Mas vamos considerar números aproximados, 30 milhões. E esse grupo foi realmente xingado, quero dizer, de forma pesada. Não foi algo como, ok, tudo bem, é sua saúde, cada um decide por si. Foi realmente, usaram nomes muito ofensivos. Então, as pessoas não esquecem. As pessoas não esquecem. Elas sabem, fui realmente difamado e não gostei disso. Ou não pude ir ao casamento do meu grande amigo porque não tomei a vacina. E ele disse que só pessoas vacinadas poderiam ir ao casamento. Coisas assim aconteceram. Coisas absurdas. E por isso o grupo ficou muito maior. O grupo ficou muito maior. Só estou tentando te dizer que sim, você está certo. Sabe, é sempre a mesma coisa. Há uma guerra, e antes da guerra, as mentiras começam a ser espalhadas. E o seu argumento basicamente é, por que as pessoas não percebem que é sempre o mesmo truque? E eu concordo totalmente com você, mas costumo enfatizar que agora, nos anos de 2020 e 2021, que foram basicamente os anos do corona na Suíça, em 2022, foi novamente Ucrânia e Rússia. Mas nos anos do corona, o grupo que estava se tornando muito sensível à questão da narrativa, o que é uma narrativa, o que é um grupo de narrativa, o que é enquadramento, como o enquadramento funciona, como você defende o espaço do que pode ser falado, e todas essas coisas, esse grupo ficou muito maior. E eu realmente vejo isso nas minhas palestras públicas. Agora tem ainda mais pessoas vindo. Fico feliz em ouvir isso. Provavelmente você está certo. Quero dizer, algo está mudando lentamente. Mas também vemos a repressão do outro lado agora. De novo, ainda mais forte, com a UE até mesmo sancionando seus próprios cidadãos. E você sabe, os parafusos estão sendo apertados pouco a pouco. Provavelmente também é uma reação de um sistema que está assustado e com medo. Mas qual é o efeito? Qual é o efeito? But what is the effect? It's gonna speed it up. Isso vai acelerar as coisas. Sabe, eu vi, por exemplo, que Thomas Herper, do Anti-Spiegel, foi colocado numa lista de sanções da UOR. E, obviamente, eu leio o Anti-Spiegel, leio a RT, leio a Pollute, leio a RT Deutsch, leio a NZZ. Então eu leio diferentes jornais justamente para comparar, sabe, qual é a narrativa deles. E o fato de terem realmente sancionado o Thomas Herper do Anti-Spiegel é realmente, sabe, levar isso para outro nível. E acho que as pessoas que percebem isso estão ficando ainda mais sensíveis. Sabe o que quero dizer? Elas pensam, ok, eles realmente têm medo de que essa narrativa desmorone. Por que, Pascal? Qual era a narrativa? A narrativa aqui na Suíça era, a Ucrânia está certa, a Rússia está errada. Porque veja, a Rússia invadiu em 24 de fevereiro de 2022. Então eu disse, ok, sim, essa invasão, eu acho que é ilegal. Essa é a minha análise. Eu disse, você não pode invadir outro país. Tipo, a França não pode invadir a Suíça. A Suíça não pode invadir a França. Ponto final. Os Estados Unidos não podem invadir o Iraque. A França não pode bombardear a Líbia. A Alemanha não pode bombardear a Sérvia, como fizeram em 1099. Isso é direito internacional. Mas então eu disse, essa invasão da Ucrânia, houve uma história antes disso. Houve a derrubada do governo de Yanukovych em 2014. Isso foi ilegal. E a expansão da OTAN para o leste, isso foi uma provocação para a Rússia. E também a afirmação, ou o convite, do presidente George Bush em 2008 para convidar a Geórgia e a Ucrânia para a OTAN. Você sabe, isso realmente desencadeou tudo. Se eu coloco esses elementos na narrativa, as pessoas agora estão mais abertas e dizem, eu não sabia disso. Nunca ouvi falar do golpe em 2014, ou da guerra civil de 2014 a 2022. Acho que, obviamente, algumas pessoas ainda não querem ouvir. Você está certo. Não quero dizer que todo mundo está aberto a novas narrativas, mas acho que, de modo geral, na minha bolha, vejo muito interesse por informações alternativas. Eu digo, ok, se começarmos do zero, como posso entender a guerra na Ucrânia? Como posso compreendê-la? E então, geralmente, adoto uma abordagem histórica, sabe, ano a ano, e a partir de uma perspectiva geoestratégica. Que é a maneira certa de abordar isso. Precisamos entender a gênese, o desenvolvimento de como algo surgiu.
Mas a narrativa no momento, ou as pessoas que reivindicam a dominância da narrativa, e também, sabe, em alemão, temos aquela palavra bonita para isso, interpretação. Autoridade de interpretação. Deutungshoheit. Sim. Soberania da interpretação. As pessoas que reivindicam isso vão te dizer que se você explica a história, então está justificando a invasão. Mas como é possível que pessoas inteligentes, e eu conheço pessoas inteligentes como você e eu, colegas historiadores na Suíça, altamente inteligentes, e elas não compreendem que há uma diferença entre uma explicação e uma justificativa? Por que isso acontece? Acho que eles estão realmente presos à própria narrativa, sabe? De verdade. Quero dizer, talvez eles também estejam com medo, sabe, de que algumas das nossas análises possam estar certas. Só para te dar um exemplo bem prático, em 2022, quando aconteceu a invasão russa em 24 de fevereiro, eu dei palestras públicas na Suíça, tipo, para 1.000 pessoas. As pessoas vinham, compravam ingressos, ouviam minha análise. Do lado de fora do prédio estava a polícia. E do lado de fora, ao lado da polícia, havia manifestantes com a bandeira da Ucrânia. E os manifestantes diziam, Daniele Ganser não deveria estar falando, porque sabe, ele realmente desafia a narrativa de que a Rússia é a única culpada. E eles disseram, isso não está certo, porque a Rússia é a única culpada. E dentro do prédio, eu disse sim, a Rússia é culpada por uma parte, e aqui me refiro à invasão, por realmente cruzar a fronteira. É por isso que a Rússia deve ser responsabilizada. Podemos culpar Putin por isso. Essa é a parte dele. Mas então Zelensky também deve ser responsabilizado. Zelensky chegou ao poder prometendo paz. Isso foi em 2019. Ele prometeu paz, mas depois dentro do próprio Potinho em Donbass. Milhas de muales destrutor. Eu disse, ok, antes dos russos invadirem, o governo ucraniano chegou ao poder prometendo paz, mas depois continuou bombardeando sua própria população. E eu digo que isso também é algo pelo qual realmente se deve assumir responsabilidade. Se como governo, você mata seus próprios cidadãos, isso não é bom. Você não deveria fazer isso. E então os americanos também têm culpa. Em 2014, eles derrubaram o governo na Ucrânia. Eu sei que há um grande debate sobre isso, sabe, mas eu levo em consideração a ligação telefônica da Victoria Nuland com Geoffrey Pyatt. Geoffrey Pyatt era o embaixador dos Estados Unidos em Kiev. E eu sei que você sabe disso, mas só repito para a audiência. Victoria Nuland estava falando ao telefone com o embaixador americano em Kiev, e Victoria Nuland, obviamente trabalhando no Departamento de Estado como secretária assistente de Estado, disse quem deve estar no novo governo. E isso foi antes do golpe acontecer. E publicamente ela disse, investimos muito dinheiro na Ucrânia, e isso foi sob o presidente Barack Obama. E ele disse depois em uma entrevista à CNN, Obama disse, ajudamos na transição de poder na Ucrânia. Mas não foi bem isso que aconteceu. Não foi ajudar a Ucrânia. Isso foi interferência, sabe? Isso foi interferência no Maidan. E eu realmente analisei o dia 20 de fevereiro de 2014 em muitos detalhes. E tenho absoluta certeza, 100%, de que atiradores de elite estavam atirando tanto nos manifestantes quanto na polícia. E isso cria o caos. E Ivan Kachanovsky trabalhou muito detalhadamente sobre isso. Então, para resumir a história, eu estava fazendo essa palestra dizendo, sim, a Rússia tem que ser culpada, os Estados Unidos têm que ser culpados pelo golpe, e Zelensky tem que ser culpado por matar sua própria população. Então, sabe, há 3 grupos que você tem que culpar. Agora, o que você faz? E eu disse, o melhor é simplesmente começar a conversar uns com os outros. Todo mundo aceita a sua própria culpa. Everybody accepts his own blame. And, E você sabe, então resolver o conflito sem mais derramamento de sangue. E do lado de fora, a polícia estava realmente... Na Alemanha, eu estava dando palestras em Hamburgo e em Kiel, mesma análise, e eu tinha tipo 10 carros de polícia do lado de fora.
mas normalmente eu tinha cerca de 1000 pessoas dentro da sala querendo ouvir o contexto da guerra na Ucrânia, e do lado de fora, talvez 50 pessoas que protestavam contra a minha análise. E eu apenas disse para mim mesmo, porque sentia pressão. Eu apenas disse para mim mesmo, sabe? Pessoas durante a guerra do Vietnã, que protestaram em Kent State, por exemplo, ou em outros lugares, também se levantaram e disseram: nós não aceitamos a narrativa do nosso governo e não aceitamos a narrativa da nossa grande imprensa. E como podemos fazer isso? Dando palestras públicas, tendo comunicações como esta em canais independentes do YouTube, como o seu, ou publicando livros como este. Esses são os únicos meios pacíficos que temos, porque o governo é obviamente muito mais poderoso. Sim, mas você está certo. Sabe, alguns dos nossos colegas acham que minha análise está totalmente errada e que Putin tem 100% da culpa. Mas não. O engraçado é que estou totalmente convencido de que minha análise está certa. Sabe, parte da culpa é do Putin, parte da culpa é do Joe Biden, parte da culpa é do Zelensky. E sabe, o engraçado é que, claro, estamos condenados a acreditar que estamos certos, porque não podemos escapar de nós mesmos, certo? Simplesmente não funciona. Usamos métodos discursivos para interagir, descobrir as coisas, usar fontes e assim por diante. O que me chama a atenção é que o outro lado desse argumento frequentemente tenta atacar nossa credibilidade acadêmica. Li muitos artigos sobre você que dizem coisas como suposto historiador, autoproclamado pesquisador da paz. Não existe um certificado de pesquisador da paz que alguém possa lhe conceder. Se você pesquisa a paz, então você é um pesquisador da paz. Mas eles fazem isso. Lançam todos esses ataques ad hominem, enquanto afirmam superioridade intelectual. E ainda não entendo por que esse grupo não vê o problema nesse tipo de argumentação. Você já teve algum tipo de interação com, digamos, acadêmicos do mesmo nível que você? Eu dei uma palestra em Basel. Em Basel há um lugar chamado Stadtcasino Basel, que é um grande auditório com 1.400 assentos. Eu dei uma palestra lá e estava lotado. Depois, colegas meus, professores de História e Sociologia, organizaram um evento na Universidade de Basel. Um contra-evento. Um contra-evento. E eles não me convidaram para esse evento. Eles só queriam dizer, ok, você pode ir a essa palestra do historiador suíço Dr. Daniele Ganser sobre Rússia, Ucrânia e os Estados Unidos. Ele vai dizer que a Rússia é responsável pela invasão, mas que os Estados Unidos também são responsáveis com a ampliação da OTAN. Mas não acredite nele. Você deve vir ao nosso evento na universidade e acreditar em nós. Então, para mim foi realmente estranho, porque eles realmente temiam que o controle deles sobre a narrativa estivesse escapando. Ou a interpretação deles do mundo. A interpretação deles do mundo é que a OTAN é sempre uma força do bem. Os Estados Unidos são sempre uma força do bem. Isso estava se perdendo. Então eu realmente acho que agora está ainda mais difícil porque, por exemplo, aqui na Suíça, a Neue Zürcher Zeitung sempre escreveu que deveríamos simplesmente apoiar Zelensky, e então ele venceria. E eu disse, quero dizer, a Ucrânia tem cerca de 40 milhões de pessoas. A Rússia tem cerca de 150 milhões de pessoas. Então são 100 milhões a mais. Por que a Ucrânia deveria vencer? Você pode me explicar isso? A Rússia tem uma infraestrutura militar muito maior. A Ucrânia basicamente depende de importações. Eles quase não conseguem produzir armas por conta própria. Então, por que, mesmo sem tomar partido, por que o menor deveria vencer contra o maior? Então eu estava questionando essa narrativa desde o início, e talvez esse seja outro problema que eu tenho. Eu realmente critiquei o governo suíço por tomar partido. O governo suíço, em 28 de fevereiro, adotou todas as sanções econômicas contra a Rússia. Mas essas sanções, um ponto muito importante, foram elaboradas pela União Europeia. Agora, eu sei que você sabe disso, e eu tenho certeza disso, mas alguns ouvintes talvez não saibam. A União Europeia não é a mesma coisa que a Europa, certo? A Suíça é um país na Europa, mas não fazemos parte da União Europeia.
A União Europeia tem 27 Estados-membros. Alemanha, Itália, França, eles fazem parte da União Europeia. Mas a Suíça não faz parte da União Europeia. Basicamente, essas sanções não foram autorizadas pelo Conselho de Segurança da ONU, porque, obviamente, a Rússia tem poder de veto lá. Mas veja, a Suíça não deveria ter seguido esse caminho da União Europeia e imposto sanções à Rússia. Então eu postei isso no Instagram, no Facebook e em todos os lugares. E aí as pessoas disseram, bem, ok, ele até discorda do governo suíço, e acho que isso tornou minha análise ainda mais difícil. Mas eu mantenho minha análise com muita firmeza. Mantenho com muita firmeza, a Suíça deve permanecer neutra. Não devemos entrar para a OTAN. Não devemos entrar para a União Europeia. E devemos, se for o caso, ajudar a Ucrânia, os Estados Unidos e a Rússia a encontrar a paz. Mas as negociações de paz agora não estão na Suíça. Estão na Arábia Saudita, na Turquia. Porque a Suíça não é neutra. Não, tivemos aquele evento de fachada no ano passado, no verão, onde convidamos apenas pessoas de um lado e depois nos autodenominamos pacificadores, certo? Organizadores da paz. Mas esse é o aspecto fascinante do momento. Quero dizer, moro no Japão e tenho muitas discussões com colegas indonésios, indianos e colegas do Sul Global, África do Sul e por aí vai. E todos me dizem algo como, nós não entendemos a Europa. Não conseguimos compreender. Isso deveria ser óbvio. A Ucrânia também deveria ser neutra de alguma forma. Vocês precisam desescalar e não podem ter tropas da OTAN bem na fronteira com a Rússia ao mesmo tempo. Eles também dizem algo como, nós não apoiamos a entrada da Rússia. Então, por dentro, me parece que há tanta ideologia e emoção que isso realmente obscurece a situação. E o que é estranho sobre a Suíça é que mesmo na Suíça, ouvimos muito esse discurso de não devemos recompensar o Putin. Ele não pode ser recompensado. E eu fico pensando, isso não tem nada a ver com recompensa, meus amigos. E além disso, a Suíça, quer dizer, vocês nem sequer quero dizer, não há nada que vocês tenham, nada que contribuam, tipo, para recompensar. Isso é um fato bruto de uma guerra horrível. Horrível. Você consegue explicar para si mesmo essa narrativa de recompensar o Putin? Minha única explicação, Pascal, realmente é que a Suíça foi colocada sob muita pressão pelos Estados Unidos e pela União Europeia. É só isso. Eu realmente não vejo. Quer dizer, obviamente, não tivemos uma votação na Suíça sobre isso, sabe, se queríamos adotar as sanções contra a Rússia. Porque lembre-se, a invasão foi em 24 de fevereiro de 2022. E o governo suíço, que na verdade são só 7 pessoas em um país de 8 milhões. Então, esses 7 Bundesrat decidiram que adotaríamos todas as sanções econômicas contra a Rússia. E eu fiquei tipo, o quê? Estamos perdendo a neutralidade bem ali. Sim, tivemos. Mas houve protestos, na verdade, em Berna, especialmente do meu partido, os social-democratas. Eles mobilizaram pessoas para protestar. E até hoje, as pessoas vão te dizer que estão indignadas porque o governo suíço demorou 4 dias para impor essas sanções. E esse é um número considerável de pessoas. Mas fico indignado que o governo suíço tenha abandonado a neutralidade sem consultar a população. Porque veja bem, não estou dizendo que a invasão foi legal. Concordo plenamente com essas pessoas que dizem que a invasão foi ilegal. Mas a neutralidade suíça nunca foi concebida de forma a dizer que a Suíça é neutra, a menos que um país invada outro país ilegalmente. Nesse dia, jogaremos a neutralidade fora. Ora, então teríamos que jogá-la fora todo ano. Porque, se você pegar a Alemanha, por exemplo, a Alemanha sob o chanceler Schröder e o ministro das Relações Exteriores, Joschka Fischer, bombardeou a Sérvia em 99. Isso foi junto com Bill Clinton. Ele era então presidente dos Estados Unidos. E você sabe, França e Grã-Bretanha também bombardearam. Agora, esse bombardeio da Sérvia em 1999 está quase esquecido. As pessoas não querem mais falar sobre isso, mas aquilo foi claramente ilegal.
Você sabe, não se pode bombardear a Sérvia assim, do nada. E então a Suíça, se eu seguir o argumento dessas pessoas, deveria ter abandonado sua neutralidade e imposto sanções à Alemanha, porque a Alemanha acabou de violar o direito internacional. Então eu digo, não devemos fazer isso. Devemos apenas dizer à Alemanha, bem, vocês acabaram de violar o direito internacional. O que eles sabem, e nós não achamos que isso seja uma boa ideia. Eles não se importam. Mas é só isso. É tudo que pode fazer como um Estado pequeno. That's about it. That's all you can do as a small state. And then in 2003, when the Americans bombed... E então, em 2003, quando os americanos bombardearam o Iraque, isso foi claramente uma violação do direito internacional. Você pode então escrever uma carta ao embaixador dos Estados Unidos na Suíça e dizer a ele que o governo suíço está insatisfeito porque os Estados Unidos acabaram de bombardear o Iraque. Isso é contra o direito internacional. Mas você não pode, então, sancionar os Estados Unidos. Quero dizer, e nós não sancionamos. Obviamente, não sancionamos. E em 2011, quando os franceses, França e Suíça são países vizinhos, só menciono isso por público. Quero dizer, eu sei que você sabe, mas a França é vizinha da Suíça. Em 2011, a França bombardeou a Líbia. E eles disseram, sim, temos um mandato da ONU para isso, porque o Conselho de Segurança disse que está tudo bem ter uma zona de exclusão aérea. Mas a partir dessa zona de exclusão aérea, os franceses, os britânicos e os americanos simplesmente promoveram uma mudança de regime. E isso nunca esteve nos documentos. Quero dizer, se você olhar a transcrição do Conselho de Segurança, e eu leio essas transcrições, vejo que não há permissão para mudança de regime. Então, novamente, isso foi ilegal. A Suíça, então, começou uma guerra econômica contra a França? Claro que não. É assim que eu coloco as coisas em perspectiva. Eu pego os últimos 30 anos, poderia até pegar os últimos 50 anos, e digo, poxa, concordo com vocês. Houve muitas guerras ilegais. E adivinhem, eu não gosto disso. Mas o princípio da neutralidade é que mesmo que você veja uma guerra ilegal, você permanece neutro. Você não faz guerra econômica contra um grupo específico. Neste caso, o governo suíço decidiu iniciar uma guerra econômica contra a Rússia. Nós não enviamos armas para a Ucrânia. Quero dizer, os alemães enviam armas, os britânicos e os franceses enviam armas para a Ucrânia. Os suíços, só para deixar claro isso, nós não enviamos armas, pelo amor de Deus. Mas participamos de uma guerra econômica, e isso não é neutro. E isso é realmente o que me decepciona. Quero dizer, em algum momento precisamos voltar atrás e parar com isso. E dizer, ok, isso foi um erro. Vamos parar. E precisamos escrever para os russos e dizer, desculpe, não deveríamos ter feito isso. Mas neste momento ainda estamos nessa guerra econômica. E quando tudo isso acabar, acho que será mais fácil falar sobre o assunto. Agora estamos no meio disso. E pessoas como eu, que se manifestam contra, sofrem pressão. Mas eu continuo me manifestando. E isso é o bom da Suíça, sabe? A liberdade de expressão. Nunca tive uma palestra pública interrompida pela polícia suíça ou algo assim. Não, posso fazer meus discursos aqui publicamente. As pessoas que vêm ouvir minha análise são gratas por termos essa liberdade de expressão. So we're still a free country. Isso é verdade. Eu acredito que, como acontece frequentemente na Suíça, as coisas também fervem, mas em um nível mais baixo do que, digamos, em comparação com nosso irmão mais velho, os alemães. As emoções deles, e até mesmo as leis, repressões e tudo mais, são sempre muito mais severas e rígidas. Eu tive essa discussão outro dia, porque felizmente, tanto a esquerda quanto a direita, as pessoas agora têm a ideia de usar a neutralidade novamente. E um grupo está falando sobre a Austrália. Há um grupo que gostaria de ver uma Austrália neutra. E eles me perguntaram, mas se declararmos neutralidade, também teríamos, para manter essa política ao máximo, que nos abster de impor sanções a Israel, porque isso não é algo que gostaríamos de fazer. Quero dizer, Israel deveria ser sancionado. E claro, a Suíça não sanciona Israel. Sanciona a Rússia, mas não Israel. Quer dizer, aparentemente, esses dois casos são... Você não pode compará-los.
You can't compare them. In Switzerland you can't. Na Suíça, você não pode compará-los. Se você fala sobre russos e israelenses na mesma frase, isso já é proibido. Não é comparável. Not comparable. A única coisa que você tem permissão para comparar é o Hamas e o Sr. Putin. Aí temos algo mais parecido com Hamas, Putin, Hitler. Esse é o padrão aceito. No, but it's crazy, isn't it? It's crazy how Não, mas é louco, não é? É impressionante como a narrativa está sendo moldada de forma tão intensa. Quero dizer, no caso da Austrália, sabe, acho que a Austrália, então, não poderia ter enviado tropas para o Afeganistão como fez. Então, a questão que acho que está surgindo para muitos países é: a neutralidade é um ativo ou é uma responsabilidade? E eu, do ponto de vista suíço, realmente digo que é um ativo. A experiência suíça mostra que você não precisa tomar partido se dois grupos estão se matando. Você não precisa escolher um lado. Você pode permanecer neutro e dizer, ok, vemos as suas queixas e vemos as suas queixas. E isso é muito importante. Acho que tem que haver alguém fora do confronto direto que possa realmente ouvir uma pessoa, ou ouvir os russos, no nosso exemplo, ou então ouvir os ucranianos. E ambos têm queixas. Obviamente os israelenses têm queixas e os palestinos têm queixas. Eles têm dor, eles têm perdas. Sem dúvida, mas isso não significa que você tenha que tomar partido. Tenho 52 anos, vivi na Suíça a vida toda e amo o país. Eu amo mesmo. Mas é por isso que fico tão triste que, no contexto da guerra na Ucrânia, o governo suíço, e de novo, a população suíça, não foi consultada, mas o governo suíço ficou do lado do Zelensky. É algo que não entendo, é um erro. Acho que é um erro estratégico. Quero dizer, estamos tentando corrigir isso até certo ponto, porque há uma iniciativa de neutralidade em andamento, e ela deve acontecer ou no final deste ano ou no início do próximo. Mas a questão de como chegamos até aqui não é só para enfatizar também que a Suíça não está sozinha. É como toda a Europa. A Europa se colocou, e quando digo Europa, quero dizer a Europa Ocidental. A União Europeia, mais alguns outros, se colocou em uma posição em que esse tipo de abordagem ideológica das relações internacionais sobrepôs a análise fria e objetiva do tipo que você está fazendo, e outros também, além do que recebemos do lado americano. Isso está sobrepondo essa análise. Está sobrepondo o simples fato de que a Rússia está vencendo essa guerra, e o que a Rússia está fazendo, e substituindo isso por mas não deveria. É como dizer, mas a gravidade não deveria me puxar para baixo. Isso é injusto. E isso é novo. Não tínhamos isso há 30 ou 40 anos. Havia um pragmatismo na Europa, e esse pragmatismo foi deixado de lado. Você consegue identificar quando isso aconteceu e por quê? Eu examinei jornais da década de 1970, como eles retratavam a Guerra do Vietnã. Jornais suíços. Essa foi uma análise que fiz há muitos anos. E tenho que dizer que já naquela época, os suíços seguiam cegamente a análise americana. Eles diziam, ok, temos que lutar no Vietnã, porque você sabe, os vietnamitas do norte são comunistas, e você sabe, combater o comunismo simplesmente tem que ser feito. Então, realmente acho que adotamos muitas narrativas de Washington e simplesmente as seguimos por muitos anos. Mas acredito que com o advento da internet, agora temos muitas narrativas diferentes disponíveis, graças a diferentes canais do YouTube. Realmente tenho que dizer isso. Acho que muitas pessoas, e acredito que falo agora pelo seu público, preferem assistir ao seu canal no YouTube em vez da televisão nacional, porque sabem que a televisão nacional só apresenta a perspectiva do governo. E quando tento identificar como a Europa está reagindo agora, acho que o mais curioso é que com a chegada de Donald Trump como novo presidente em janeiro de 2025, e com a vontade do presidente Trump, ele diz, agora quero acabar com essa guerra na Ucrânia. Ele repete isso várias e várias vezes. Foi muito estranho, ou até engraçado, ver que os europeus estavam dizendo, não queremos acabar com essa guerra agora.
no, we don't want to end this war now. And this is something that opened the eyes of many people. Isso é algo que abriu os olhos de muitas pessoas, que viram que na França, Macron, no Reino Unido, Keir Starmer e na Alemanha, Merz, essas são as 3 nações da Europa Ocidental que disseram não queremos acabar com esta guerra, e Zelensky vai vencer, e nós vamos apoiá-lo até o fim amargo. Então acho que agora França, Alemanha e Reino Unido estão realmente presos em seu próprio discurso e não encontram uma saída. Mas o caminho fácil seria dizer, sim, nós temos que todas as iniciativas de paz. Eles poderiam dizer, por talvez coisa dessas. Não, mas então, há 24 horas, Kaja Kallas, a chefe de política externa da UEWERE, novamente anunciou que se não apoiarmos mais a Ucrânia, se cedermos a uma paz que a Rússia exige, então estaríamos recompensando a Rússia. Mais uma vez, trata-se de dar algo, como se a guerra tivesse sido um presente, e não a terrível tragédia que realmente é. Mas Kaja Kallas não é uma força pela paz. Não é. Quero dizer, mas eles tentam se apresentar dessa forma. Quero dizer, Kaja Kallas é... Bem, ok, vamos deixar ela de lado. Também por causa do passado da família dela na Estônia, sendo uma aparatic comunista e tudo mais na União Soviética. Mas enfim, nos seus livros, você também analisa os Estados Unidos como um império, certo? E como uma construção política com muito poder fora de suas fronteiras imediatas, certo? Algumas dessas estruturas de poder são bem grosseiras, como operações clandestinas no exterior. Na sua opinião, quão grandes você acha que são essas operações clandestinas dentro da Europa? Ou quanto controle o Império de Washington tem sobre a Europa? Bem, eu realmente acho que os países da OTAN são 32 nações atualmente. Temos 193 nações no mundo e 32 estão na OTAN. E eu acho que os SAULs comandam a OTAN. Então acredito que a NSA tem muitas informações sobre, você sabe, políticos alemães, franceses e outros. Também acho que em toda embaixada americana na Europa há um representante da CIA que monitora a situação. E é difícil dizer o quão poderosos eles são. Estamos falando sobre o quanto a presença dos Estados Unidos é influente na Europa, mas eu apenas considero coisas que posso medir. Vejo que o Nord Stream, o gasoduto que traz gás da Rússia para a Alemanha, foi explodido. Ok, quero dizer, você sabe, ninguém está contestando que foi explodido. Mas então Seymour Hersh aparece, um excelente jornalista americano, e diz que foi o Joe Biden quem fez isso. Eu acho que sabe, certamente foram os Estados Unidos que fizeram. A questão agora é, com o Joe Biden, ele ainda estava bem naquela época, ele sabia do que estava falando. Sabe, agora temos todo esse debate sobre o Joe Biden, que eu acho um debate muito importante, porque, sabe, as pessoas dizem que ele vem perdendo sua capacidade mental e que não era capaz de governar de forma alguma. Mas vamos seguir o Seymour Hersh e dizer que certamente foram Jake Sullivan, o Conselheiro de Segurança Nacional, e Antony Blinken, o Ministro das Relações Exteriores, que estavam envolvidos. Antony Blinken, Foreign Minister, who were involved. It was the White House who blew up Nord Stream. Foi a Casa Branca que explodiu o Nord Stream. Agora, eu concordo totalmente com Seymour Hersh. Acho que isso está correto. E então eu olho para os alemães, certo? Os alemães recebem esse relatório do Seymour Hersh de que os Estados acabaram de explodir o gasoduto deles. E a reação é zero. Pascal, até hoje a reação na Alemanha é zero. É como se fosse uma mistura de não temos certeza se o que o Seymour Hersh está dizendo é verdade. Sabe, ele é um homem velho, ou não temos certeza, sabe? Existem diferentes versões, e é difícil descobrir qual é a verdade, ou aconteceu há muito tempo. Vamos seguir em frente. Então... É realmente surpreendente. Mas é ainda pior, Daniele, porque o melhor cenário possível para essas pessoas é que a narrativa atualmente aceita na Europa seja verdadeira. E essa narrativa diz que eram 5 pessoas em um iate. 5 ucranianos em um iate.
A Andrômeda, dirigida, você sabe, pelo chefe de espionagem ucraniano na época, certo? Zelensky não sabia. Mas o melhor cenário possível é que os aliados, para quem você está dando armas e que você está defendendo, foram os responsáveis pela explosão. E esse é o melhor cenário, porque no pior caso... Não faz muito sentido, né? Se as pessoas acreditam nisso, se elas pensam, sabe, Zelensky, então a história é tipo, mas eles estavam longe demais e o Zelensky não pôde parar a operação. Mas se você quer dizer, eu acho isso meio, eu simplesmente não acredito. Mas se as pessoas querem acreditar nessa história, então eu me pergunto, bom, se você acha que a Ucrânia explodiu seu gasoduto, por que está mandando milhões, sabe, à Ucrânia? Por que você não diz, chega, não vamos mais mandar dinheiro, não vamos mais mandar armas? Qual é a sua lógica? E Pascal, o problema é que as pessoas estão tão presas. Eles dizem, vamos não falar sobre isso, é muito complicado. E então eu digo, há tropas americanas em solo alemão. Se os Estados Unidos realmente explodiram o Nord Stream, vocês deveriam mandar os 30.000 soldados americanos de volta para casa. Vocês deveriam dizer, vocês não são bem-vindos aqui. Se vocês explodem nossa infraestrutura, e isso não é uma pequena infraestrutura, sabe? Para a economia alemã, energia barata é muito importante. E energia barata agora não existe mais. Então, a economia alemã está sofrendo. Não é algo que você possa dizer, não poderíamos usar o gás de qualquer forma. Já tínhamos energia demais, temos nosso próprio gás e tudo mais. Não. A Alemanha era dependente do gás barato da Rússia. E quando os americanos explodem o Nord Stream alemão, a economia alemã sofre. E a economia alemã está realmente sofrendo. Olhe os dados. Então é algo sobre o qual eles deveriam falar, mas não falam porque a narrativa é muito forte, é muito pesada. Mesmo na Suíça, não falamos sobre o Nord Stream. Provavelmente é chamado de teoria da conspiração. E eu digo sim, claro que foi uma conspiração, porque conspiração significa que 2 ou mais pessoas conspiraram para fazer isso no dia anterior à explosão. Claro que é uma conspiração. Eles sempre vêm com esse rótulo de conspiração. E eu digo, é claro que temos conspirações. Você acha que não existem conspirações no mundo? Acorde. Sim, e a questão é, quero dizer, todos nós lembramos de como Joe Biden ficou ao lado de Olaf Scholz, o chanceler na época, e realmente ameaçou que algo assim poderia acontecer. E Olaf Scholz simplesmente ficou lá e aceitou. Quero dizer, tudo isso está aí. E sim, isso não é uma prova de quem explodiu. É só audácia, certo? Dizer algo assim em uma coletiva de imprensa e depois as coisas realmente acontecerem, o que ainda deixa essa questão em aberto. Quais são as estruturas de poder que mantêm isso em funcionamento? Porque, na minha opinião, quem explodiu o gasoduto Nord Stream, na verdade fez um favor ao governo Scholz, porque tirou uma carta de negociação das mãos das pessoas que se opunham a esse governo. Certo? Quero dizer, você não poderia ir às ruas e protestar dizendo, abram o Nord Stream. Se o Nord Stream acabou, acabou. Então, isso realmente ajudou o governo Scholz a silenciar seus próprios críticos. Para mim, devem existir esses, não redes, mas entendimentos, certo? Entendimentos políticos sobre como o mundo funciona. E eu só queria saber se você tem mais exemplos da dimensão internacional de como o poder acaba se espalhando. Acho que o que precisamos entender é que governos de países da OTAN realizam ataques terroristas. Para muitas pessoas, isso é um choque total. Elas dizem, não. Mas explodir um gasoduto, explodir o Nord Stream, é um ataque terrorista. Isso é claro. E eu acho que os Estados Unidos fizeram isso. Então os Estados são responsáveis por terrorismo na Europa. Para muitas pessoas, isso é muito difícil de aceitar. Mas então eu digo, vamos lá. Isso não é novidade. Em 1985, o serviço secreto francês explodiu o navio Rainbow Warrior, do Greenpeace, que na época estava na Nova Zelândia, em Auckland. Eles estavam no porto, e eles queriam, quer dizer, faz muito tempo, mas o Greenpeace estava então protestando contra os testes nucleares franceses.
against French nuclear tests. So France is a nuclear power. Então, a França é uma potência nuclear, e os franceses realizaram seus primeiros testes nucleares na Argélia, que era uma colônia francesa. Mas depois a Argélia conquistou sua independência no início dos anos 1960. E então os franceses disseram, onde podemos testar nossas bombas nucleares? Não na França, precisamos de outro lugar. E então decidiram ir para Mururoa, no Oceano Pacífico. E aí a equipe do Greenpeace, que era apenas uma pequena organização ambiental, disse, somos contra testes atômicos. Vamos simplesmente navegar até lá com nosso navio, o Rainbow Warrior. Mas antes que pudessem realmente fazer isso, o navio estava no porto, e o serviço secreto francês foi até o navio e colocou explosivos nele. Uma pessoa morreu, um fotógrafo do Greenpeace, Fernando Pereira, porque voltou para o navio. Sabe, houve uma primeira bomba, e então todos saíram do barco. O serviço secreto francês não queria matar ninguém. Mas então o fotógrafo voltou, acho que estava procurando sua câmera e seus filmes, e aí a segunda bomba explodiu e o navio inteiro afundou. Mas enfim, é uma longa história. Na época, François Mitterrand, um socialista, era presidente da França. Então veja, a França também realizou ataques terroristas. Isso é algo sobre o qual não queremos falar. É como se disséssemos não, nos países da OTAN nunca realizamos ataques terroristas. Mas sim, vocês realizam. Isso só me faz voltar a essa questão. Como isso é psicologicamente possível? Porque temos tantos exemplos disso. Quero dizer, temos o caso em que Israel atirou contra e quase afundou um navio de guerra dos Assamentes, o SS Liberty, em 1967. Temos os Estados Unidos realizando ataques terroristas contra o Irã e destruindo suas centrífugas. Temos, é claro, Israel conduzindo todos esses ataques terroristas em países vizinhos, incluindo o ataque ao consulado iraniano, parte do prédio da embaixada, em Damasco, na Síria, na época. E tudo isso parece ser simplesmente aceito. Claro, temos que voltar ao poder narrativo da mídia. Mas há tantas ilegalidades, e essas ilegalidades são simplesmente aceitas como um fato consumado. É como se fosse, minha violência é aceitável, a sua violência é maligna. Essa é a narrativa que estão enfiando goela abaixo, e eu simplesmente não aceito isso. Acho que se vamos falar sobre violência, temos que falar sobre a nossa violência e a sua violência. Ambos precisamos falar sobre violência. E então, no fim das contas, vamos descobrir que os países da OTAN estão muito envolvidos no jogo da violência, certo? Não é como se fôssemos apenas espectadores. E sabe, países fora da OTAN, os países do BRICS, como Brasil, Rússia, Índia ou China, ou você disse que conversou com pessoas na Indonésia, sabe que os países do BRICS são os responsáveis pela violência. Não, na verdade, Pascal, é isso que torna tudo tão difícil. Na verdade, são os países da OTAN que mais bombardearam desde 1945. Eu sou especialista nos últimos 80 anos, então de 45 até hoje. Nesse período, os Azovzians foram o império, a potência militar dominante. Eles bombardearam a Sérvia em 99, já falamos sobre isso. Bombardearam o Afeganistão em 2001. Já discutimos isso, você sabe, a guerra de 20 anos e tudo mais. Basta pegar a data inicial. Bombardearam o Paquistão ao mesmo tempo. Bombardearam o Sudão nos anos 90. Obviamente, bombardearam a Líbia em 2011 com os franceses e os ingleses, mas também bombardearam a Líbia nos anos 80, em 1986. E então bombardearam o Vietnã de 1964 até 1975. Também bombardearam o Laos e o Camboja, países vizinhos do Vietnã na época. Derrubaram o governo do Irã em 1953. Derrubaram o governo da Guatemala em 1954. Derrubaram o governo do Chile em 1973. Bombardearam a Nicarágua e armaram os Contras para derrotar os sandinistas. Eles fizeram a invasão na Baía dos Porcos, em Cuba, bombardearam Cuba e tentaram derrubar Fidel Castro. A CIA chegou a ter um departamento de assassinos que tentou matar Fidel Castro. Nunca funcionou. Nunca funcionou. Eles tentaram matar Fidel Castro. Nunca funcionou.
Sabe, está se acumulando. Está realmente se acumulando. Eu nem sequer, sabe, mencionei todos os atos de violência. Mas essa narrativa ocidental de que a nossa violência é boa e toda outra violência é má, simplesmente não é muito convincente. Acho que se falarmos honestamente sobre violência, devemos chegar ao ponto, ok, a sua violência não é boa, a minha violência não é boa, vamos parar com isso. Essa seria uma abordagem honesta para as relações internacionais. Mas ainda não chegamos lá. É. Não, nós não somos honestos, de jeito nenhum. A questão é que algumas pessoas, e sabe, aquelas que eu respeito intelectualmente, são pessoas como John Mearsheimer, um realista. E ele é um excelente analista. Mas até ele, às vezes, faz argumentos que me deixam pensando. Um dos argumentos dele é que não deveríamos acabar com a OTAN, porque a OTAN, com os Estados Unidos atuando como um equilibrador externo para a Europa, pode garantir que os europeus não enlouqueçam completamente e acabem em outra guerra mundial com a Rússia. Ok, tudo bem. Mas o que você acha disso? Se você tivesse um botão de abolir a OTAN na sua frente, você apertaria ou não? Would you push it or would you not? I would push it. Eu insistiria nisso. Acho que a OTAN, antes de tudo, está sugando muito dinheiro. A OTAN representa muitos gastos militares. E o problema é que agora a OTAN está numa posição em que realmente promove essa imagem de Rússia do mal todos os dias. Isso é propaganda da OTAN. E eu sempre digo, quando falamos sobre a Europa, devemos apenas nos lembrar do fato de que a Rússia, até os Montes Urais, fica na Europa, certo? Porque as pessoas sempre dizem que a União Europeia ou os países da OTAN são a Europa. Então eu sempre digo, bem, a Suíça não está na União Europeia e nós não estamos na OTAN, mas estamos na Europa. Não se esqueça disso. E acho que os russos estão um pouco na mesma situação. As pessoas dizem que a Europa está lutando contra a Rússia, mas a Rússia está na Europa. Moscou é uma cidade europeia, assim como Paris, Roma ou Berlim. Então o estranho para quem faz essa análise é que dizem que precisamos da OTAN para nos proteger da Rússia. Minha análise é diferente. Eu digo que a expansão da OTAN após a queda do Muro de Berlim, em 1989, o muro em Berlim caiu e a Alemanha foi reunificada, o que eu acho ótimo. Que a Alemanha agora seja um só país. Mas naquela época, a OTAN tinha apenas 16 países membros, e agora são 32, ou seja, dobrou. E por isso eu digo que o problema que temos na Europa é devido ao avanço da OTAN para o leste. Em 1999, a Polônia entrou, a Hungria, e esse foi o primeiro alargamento. E então, em 2004, Estônia, Letônia, Lituânia, Romênia, Bulgária, um grupo totalmente novo de países, entrou. Então a OTAN criou insegurança. Essa é a minha análise. Acho que a OTAN não é uma força para a paz, é uma força de instabilidade na Europa, e é uma força muito cara. Você sabe, as pessoas estão pagando milhões e milhões e milhões para a OTAN, e isso só gera instabilidade. Então eu discordo do John Mearsheimer nesse ponto. Mas acho que John Mearsheimer é um excelente homem. Aliás, Jeffrey Sachs também. Acho que os Estados Unidos têm estudiosos muito interessantes que falam abertamente sobre eventos globais. E acho que isso também se deve ao YouTube. Agora é possível ouvir essas diferentes vozes. Sim, talvez um último ponto. Você vê, como pesquisador da paz, uma maneira realista de construir uma arquitetura de segurança, em vez de uma comunidade de segurança, que então tenta transformar todos em inimigos. Porque no momento, sabe, a facção belicista claramente quer que Rússia e China sejam o outro significativo. Lutar contra a Rússia na Europa e contra a China no Pacífico, certo? Mas o que precisamos é de uma arquitetura, como uma casa, que sustente a paz. Tu uma chega de os dias surgir? Acho que agora, especificamente para a guerra na Ucrânia, a estrutura de paz seria que a Ucrânia se tornasse um país neutro.
ela não entraria para a OTAN, se tornaria um país neutro, como a Suíça, ou como a Áustria, ou como a Irlanda. Então, realmente acredito que a ideia de neutralidade pode ser um alicerce para a paz global. Quero dizer, algumas pessoas podem achar isso ingênuo ou algo assim, mas estou firmemente convencido de que, se tivermos a Ucrânia em um estado neutro, então teremos a possibilidade de parar o derramamento de sangue. E isso é possível. A Ucrânia poderia declarar, ok, prometemos que permaneceremos neutros. Os austríacos fizeram isso depois da Segunda Guerra Mundial. É possível, sabe, os suíços são neutros. Então acho que a neutralidade é um alicerce. Além disso, acho que não deveríamos aumentar os gastos com defesa. Eu sou contra. Se no final das contas colocarmos toda a nossa riqueza em armas, isso só torna o mundo um lugar mais perigoso. Seria muito mais inteligente pegar essas enormes quantias de dinheiro e usá-las para comunicação. Não comunicação no sentido de propaganda, onde a grande mídia diz quem você deve odiar, mas sim no sentido de uma comparação de histórias. Porque uma comparação de histórias basicamente significa que os palestinos têm uma história e uma perspectiva. Os israelenses têm uma história e uma perspectiva. Os ucranianos têm uma história e uma perspectiva. Os russos têm uma história e uma perspectiva. Os japoneses têm uma perspectiva e os chineses têm uma perspectiva. E então deveríamos comparar essas diferentes histórias. Sabe, comparar histórias sem nos matarmos. E Pascal, não precisamos concordar com as histórias. Tudo bem se no final dissermos, não, acho que minha história é mais convincente do que as suas histórias. Mas aconselho fortemente, como uma perspectiva para o século XXI, que apenas comparemos histórias e digamos, essa é uma história interessante, e eu tenho uma história diferente. Sabe, isso foi importante para mim, isso não está na sua história. Para mim, esse foi um elemento importante. E o outro diz, eu nem tinha pensado nisso. Isso não foi importante para mim. Porque é isso que vemos em um nível muito pessoal. Como quando um casamento termina, sabe? E o marido e a esposa se divorciam. Acontece assim. E então você pergunta ao marido, qual é a sua história? Ele vai te contar uma história. E você pergunta à esposa, e ela vai te contar uma história. E você pergunta às crianças, elas vão te contar uma história. E eu não estou argumentando para dizer, essa é a história certa e esta é a história errada. Eu defendo que para termos mais paz, devemos ser perspicazes o suficiente para comparar as histórias e entender que cada um tem uma história um pouco diferente. E, uma vez que permanecemos nessa comparação e troca de perspectivas, sem nos matarmos, a vida continua muito interessante. Mas deveríamos investir nosso dinheiro em comparar histórias e criar infraestrutura para que possamos entender que a outra história é diferente, em vez de nos matarmos. Eu sei que disse que era a última pergunta, mas se adotarmos, e acho isso uma boa ideia, uma abordagem narrativa para entender a realidade, deveríamos também abandonar a ideia de fatos universais e simplesmente dizer, ok, tudo é narrativa, tudo é movido por histórias. Então o que precisamos fazer é aceitar que as pessoas podem acreditar em histórias mesmo que elas não tenham acontecido exatamente assim. Ou isso já seria ir longe demais? Bem, eu acho que existem certos fatos. Você sabe, se alguém é morto, então você sabe, nós anotamos quando ele morreu e onde ele morreu. Historiadores sempre anotam a data e o local quando alguém morre. Então existem alguns fatos, mas esses fatos não são tão fortes. Eu acho que as narrativas são muito mais fortes. E eu acho que agora, em 2025, estamos no ponto em que podemos perceber que estamos sendo guiados por narrativas. E você sabe, sempre será assim. Mas podemos então olhar cuidadosamente e pensar, ok, qual é realmente a narrativa sobre a guerra na Ucrânia? Qual é a narrativa sobre a história da Covid? Qual é a narrativa sobre a guerra no Afeganistão? Qual é a narrativa sobre o 11 de setembro? Qual era a narrativa sobre a guerra do Vietnã?
E uma vez que abordamos esses grandes temas a partir de uma perspectiva narrativa, ficamos muito mais propensos a aceitar que outra pessoa tenha uma narrativa diferente. Pegue o caso do corona. Você sabe, na família, percebemos que a outra pessoa simplesmente teve acesso a notícias diferentes. Que ela leu, que ela acompanhou, que ela viu no iPhone, no smartphone, no laptop, na televisão, seja onde for. E com base nessas histórias que ela acreditou e seguiu, essa é a narrativa dela. E outra pessoa estava ouvindo outra coisa. E agora podemos chegar ao ponto de não dizer, bem, você deveria ouvir as minhas histórias porque eu tenho as boas notícias, eu tenho as verdadeiras. Você deveria ouvir o Pascal e as histórias de neutralidade. Essa não é a única perspectiva. Não, claro que não. Essa é uma perspectiva entre 1 milhão. Mas agora é o momento em que podemos acordar e dizer, ok, essas narrativas, se acreditarmos nelas 100%, então nos tornamos dogmáticos. Então realmente acho que não devemos acreditar em tudo o que pensamos. Num nível muito básico, basta ser humilde e dizer, ok, agora penso assim. Por que penso assim? Ah, porque li isso, e ele disse aquilo, o que achei convincente. Mas devemos encarar isso de forma muito lúdica. E quando surgir um novo fato, devemos sempre estar abertos a mudar nossa análise. E essa consciência do poder das narrativas, isso é algo que, se conseguirmos alcançar, acho que pode realmente fortalecer o movimento pela paz. Porque enquanto estivermos presos nessas narrativas, os russos são maus, temos que matá-los, o movimento pela paz realmente fica em uma situação difícil. Mas uma vez que transformamos essa narrativa e dizemos, ok, os russos têm alguma culpa porque invadiram, mas os ucranianos também têm culpa porque derrubaram seu próprio governo em 2014. Eram ucranianos, não eram os russos. E então eles mataram seu próprio povo. Então, os ucranianos têm culpa, e os estadunidenses têm culpa porque expandiram a OTAN e convidaram a Ucrânia e a Geórgia, e você sabe, enviaram javelins e tudo mais. Então, quando vemos as diferentes narrativas, acho que isso nos torna mais tolerantes. E acho que realmente precisamos disso. Também acho. E Daniele, agradeço muito por esses insights e análises. Para quem quiser ler e ver mais do seu trabalho, imagino que basta acessar sua página principal. É isso mesmo? Sim, isso mesmo. Meu primeiro nome é Daniele, então tenho um E no final. É Daniel com um E, porque nasci na parte italiana da Suíça, em Lugano, e lá se fala italiano, então é a versão italiana. E Ganser é meu sobrenome. Você coloca meu primeiro nome e meu sobrenome juntos, e me encontra na internet, me encontra no YouTube, e pode encontrar meu livro, Ezué, o Império Implacável, que é uma crítica ao governo americano, não ao povo americano. Coloquei todos esses links na descrição abaixo. Pessoal, confiram. E Dr. Daniele Ganser, muito obrigado pelo seu tempo hoje. Obrigado, Pascal.